Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai dar sequência à nossa playlist analisando livros e vamos dar sequência então no Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira. A gente que no último vídeo foi até ali a primeira parte, né? Falamos aí sobre toda a questão dos gatilhos mentais dentro do ethos, da coroa de ferro. Agora a gente vai entrar então na segunda parte que vai ser aí o pathos. Tá? Então, lembra que a gente tinha divisão lá, ethos, pathos e logos, né? Então a gente já fez o ethos, agora a gente vai entrar no pathos, então bora lá, vamos começar. Só que antes disso eu vou pedir que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já ativa também o sininho de notificações e se ao final desse vídeo você gostar do vídeo, eu te convido a curtir, te peço, na verdade te imploro a curtir, a dar o seu like aí, a compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir, porque isso é o que vai manter o canal vivo e vai ajudar o canal a crescer. Beleza? Mas bora lá então, chega de papo e vamos dar sequência aqui ao nosso Gatilhos Mentais. Iniciamos então esse capítulo Pathos, sinto logo existo, e eles vêm a significar então, conforme aí o Guto Ferreira, as vestes do rei. E o Guto Ferreira nos fala ainda que as pessoas elas têm tendência a comprar de forma emocional, através da emoção, e a justificar essas compras por sua razão. Então, basicamente aí, né, a gente compra ali naquele impulso pela nossa emoção e a gente tem que buscar algum subterfúgio na nossa mente, a gente tem que de alguma maneira buscar na nossa razão algo que justifique aquela compra, aquela aquisição que a gente fez. E então ele nos fala que se a gente explorar os 7 pecados capitais, a gente vai saber aí quais são as emoções que a gente precisa ativar. E que se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver definidas quais são essas emoções, a nossa comunicação vai acabar ficando solta, não vai conseguir passar exatamente a mensagem que ela precisa passar. Entramos então no nosso 7º gatilho mental, que é nada mais nada menos do que a imaginação. E aí então a gente passa a entender que a partir do momento que a gente começa a despertar a imaginação do nosso cliente, do nosso consumidor, se a gente conta, né, as histórias e faz com que ele imagine isso tudo acontecendo, cria todo esse cenário dentro da mente, dentro da cabeça dele, as probabilidades que a gente tem de vender para ele são muito maiores a partir do momento que a gente consegue ativar esse gatilho mental da imaginação dentro da cabeça dele. O nosso próximo e 8º gatilho mental é a quebra de padrão. E o que seria então a quebra de padrão? Quando a gente vem visualizando um determinado padrão de imagens, por exemplo, e de repente tem uma imagem totalmente diferente, ela passa a nos chamar uma atenção muito maior. Vamos imaginar que a gente está vendo várias fotos, por exemplo, preto e branco, de repente tem uma foto colorida lá no meio, ela quebra um padrão. Nas nossas próprias timelines das redes sociais, né? Eventualmente a gente está navegando, vendo foto de amigos e coisas, de repente entra um anúncio que foge completamente daquele padrão. Então assim, embora a gente precise quebrar esses padrões para a gente poder chamar a atenção do nosso usuário, a gente tem que cuidar para fazer isso de forma sutil, para que ele não sinta que ele saiu do ambiente que ele estava. Então a gente precisa, por exemplo, dentro das redes sociais, manter a identidade daquela rede social, mas de uma forma que a gente consiga tirar o usuário daquele padrão que ele está e chamar a atenção dele de alguma forma. O nosso próximo gatilho mental, o item 9, é curiosidade. E aí o Guto nos fala que a gente precisa de alguma forma despertar a curiosidade de quem está recebendo essa nossa mensagem, que assim a gente vai conseguir prender a atenção dele e vai fazer com que ele continue visualizando aí, continue vendo a nossa mensagem para querer saber o que acontece. Isso é muito comum, por exemplo, hoje no TikTok, onde as pessoas, os usuários, eles criam vídeos com parte 1, parte 2, despertando ali uma curiosidade para que quem está assistindo queira ver o próximo vídeo, entre no perfil dele para ver o próximo vídeo. É muito comum também nas novelas, onde sempre ao final da novela fica aquela curiosidade, alguma coisa que vai acontecer no próximo capítulo. Então tudo isso, quando a gente mexe com a curiosidade do receptor, do cliente, do consumidor, a gente faz com que abram loops na cabeça dele, na mente dele, e automaticamente o nosso cérebro ele precisa necessariamente fechar esses loops. Então a partir do momento que a gente ativa a curiosidade e faz abrir um loop desse, automaticamente o nosso cérebro vai querer ver como aquilo se desenrola para fechar esse loop. Chegamos ao nosso 10º gatilho mental, que é a antecipação.
E a antecipação, assim como a gente viu ali na curiosidade, ela funciona mais ou menos de forma similar. A gente lança alguma coisa prometendo alguma coisa no futuro. Então vamos imaginar, né? Eu falo para vocês, gente, quem curtir esse vídeo hoje, automaticamente daqui 10 dias vai receber um super vídeo meu exclusivo que vai transformar por completo a vida de vocês. Então eu estou aguçando a curiosidade, eu estou empolgando vocês para um conteúdo que vai vir, né, ou um vídeo que vai vir lá na frente daqui 10 dias. Então dessa forma eu estou antecipando alguma coisa que está por vir para aguçar a curiosidade aí e fazer com que vocês fiquem na expectativa disso. O nosso 11º gatilho mental é o medo, que também é um gatilho poderosíssimo. A partir do momento que a gente utiliza coisas que gerem medo nas nossas mensagens, a probabilidade dos usuários, dos receptores dessas mensagens reagir a isso são muito grandes. Lembra quando a gente é criança que falam que se a gente deixar o nosso chinelo virado, a mãe morre e a gente vai lá, nunca quer deixar o chinelo virado para não perder a nossa mãe? Então isso tudo é baseado no medo. Se eu falar para vocês, por exemplo, se você não assistiu o meu vídeo inteiro, pode se preparar porque vão acontecer coisas horríveis na sua vida. Eu estou gerando um medo para que você assista o meu vídeo. Então ele é um gatilho mental extremamente poderoso, tem que tomar um certo cuidado com ele, mas ele é muito poderoso. O nosso próximo gatilho mental, o gatilho de número 12, é dor versus prazer. E aí o Guto fala que nós geralmente fugimos da dor e vamos em busca do prazer. Mas de qualquer forma, o prazer ele é algo que pode esperar, a gente entende que ele pode ser daqui a pouco. Já a dor é algo que necessita uma reação imediata. Quando a gente está com alguma dor, a gente precisa solucionar aquilo de forma rápida, a gente não aguenta aguardar aquilo. Então, da mesma forma, no marketing, quando um cliente nosso tem uma dor, você está com dificuldades de venda, você não está vendendo, eu tenho a solução, eu vou fazer você vender mais. Então a gente está tocando na dor dele, a gente está propondo uma solução e provavelmente com aquela solução isso vai gerar prazer nele, ele vai ganhar mais dinheiro e aí vai poder satisfazer as vontades dele. Então aí a gente está trabalhando a dor versus o prazer. O nosso 13º gatilho mental é compromisso e coerência. E aí o Guto fala que as pessoas elas tendem a repetir padrões do que elas aprendem aí no decorrer da vida. Quando eu assumo um compromisso com alguma coisa ou com alguém, eu tenho que ser coerente àquilo. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu assumo um compromisso com a minha esposa, que eu caso, que eu prometo fidelidade a ela, e aí de repente eu vou lá e traio ela, eu não estou sendo coerente, eu não estou nem respeitando ela e nem me respeitando, né? Não estou sendo coerente ao que eu prometi a ela, a fidelidade que eu prometi a ela. Eu recentemente, por exemplo, parei de fumar. Aí o que adianta eu parar de fumar, falar para todo mundo que eu parei de fumar e aí de forma escondida eu vou lá e fumo um cigarro? Eu estou enganando a eu mesmo, né? Então eu não estou sendo coerente àquilo que eu me propus a fazer. Então aí a gente está falando de compromisso e coerência. O nosso gatilho mental 14 é o grande porquê. O que seria isso? Quando a gente tem um grande porquê, a gente faz com que as pessoas se conectem de forma emocional e passem a se identificar com aquele nosso motivo, com aquele nosso desejo, com aquele nosso sonho. E elas se identificando com isso, elas passam a agir de forma a colaborar para que a gente conquiste aquilo, para que a gente faça com que aquilo tudo aconteça. Então, quando a gente tem um grande porquê, a gente faz com que as pessoas elas se aliem à nossa causa, digamos assim, para que a gente conquiste aí em conjunto esse grande objetivo, esse grande porquê. O nosso 15º gatilho mental é a empatia. E aí o Guto nos fala que a gente tem que ser a pessoa certa. Ele fala que a maioria das pessoas é muito carente hoje de confiança e que a gente tem que se mostrar o mais autêntico possível para que a gente consiga aí conquistar a confiança das pessoas. O nosso 16º gatilho mental é a identificação. E aí a gente pode se utilizar de rótulos que façam com que as pessoas se identifiquem conosco, com o que a gente está falando. E esses rótulos eles podem de uma maneira mais superficial serem regionais, através da questão da localização, ou mesmo através de uma profissão, ou de um pensamento, de uma ideologia, de uma cultura. Então imaginem vocês, por exemplo, que eu falo assim, vocês que trabalham com marketing assim como eu e residem na cidade de Curitiba, agora existe um método que vai revolucionar a forma de a gente aplicar marketing. Então essas pessoas que trabalham com marketing, consequentemente, elas já vão começar a se identificar comigo e com o que eu estou falando.
Uma palavra muito útil quando a gente fala de identificação é a palavra nós. Então, se eu falo nós pais que gostamos e cuidamos dos nossos filhos, nós mães, nós dentistas, nós marqueteiros, enfim, a palavra nós ela já traz essa proximidade e faz com que as pessoas acabem aí se identificando de uma maneira mais rápida com o que a gente está falando. O nosso 17º gatilho mental é a personalização. E aí, quanto mais a gente consegue fazer com que o nosso receptor, com quem vai receber essa comunicação, essa mensagem, se sinta especial, sinta que aquilo foi pensado exclusivamente para ele, que aquela mensagem foi direcionada para ele, que a gente perdeu um tempo ali pensando naquela mensagem especificamente para ele, personalizada para ele, maior as nossas chances de conseguir um bom resultado, de conseguir com que ele engaje, com que ele reaja àquela nossa comunicação. Então daí a importância da personalização, de a gente pensar quem vai receber aquela mensagem e a gente criar uma mensagem aí exclusiva, uma mensagem especial para aquela pessoa. O nosso 18º gatilho mental é a repetição. E quanto mais a gente repete aquela mensagem para as pessoas, quanto mais as pessoas são impactadas pelaquela mensagem que a gente está querendo passar, a probabilidade de elas acreditarem naquilo que a gente está falando começa a ser muito maior. Principalmente aliado a outras pessoas falando, a outras pessoas repetindo aquela mensagem. Aí cada vez mais essa mensagem começa a ser difundida e as pessoas começam a acreditar nessa mensagem que a gente está passando. O nosso 19º gatilho mental é a novidade. E aí vai de a gente criar algo diferente, algo que seja novo, algo que seja único, que seja exclusivo. Então o Guto no livro ele até cita alguns níveis de mercado e ele insere isso dentro do nível 3, que é quando a gente cria um método, uma metodologia, algo único e exclusivo que vai fazer a diferença, que isso sim vai transformar a vida das pessoas, que essa sim é uma solução ideal e inovadora. Chegamos ao nosso 20º gatilho mental, que é a reciprocidade. E aí eu pergunto, quem nunca recebeu um favor de alguém e sentiu a necessidade de retribuir aquilo de alguma forma, né? Nesse momento a gente está sendo recíproco, a gente está se utilizando aí da reciprocidade. E também no marketing isso é muito comum, né? A gente geralmente entrega conteúdo de alto valor para que aquela pessoa consuma esse conteúdo e de alguma forma sinta a necessidade de nos retribuir. Então nisso a gente está falando de reciprocidade, é quando a gente usa algumas técnicas de entregar alto valor para de alguma forma ser retribuído por essas pessoas. Os gatilhos 21 e 22 são rima e ritmo. E aí, na rima, o Guto até utiliza aquela comunicação da loja 100, que fala, ainda bem que tem loja 100. Então, basicamente, faz uma associação rápida que não se leva muito em consideração, não é muito crítica para que as pessoas gravem aquilo de alguma forma. Já o ritmo, ele fala que a gente tem que trabalhar a nossa comunicação de uma forma fluida, ela tem que ser gostosa de ser recebida, ela tem que ser gostosa de ser lida. Então, ele fala que a nossa comunicação ela tem que ter um ritmo, ela tem que ser fluida, ela tem que ser fácil de ser entendida. O nosso gatilho mental 23 é a exclusividade. E a exclusividade é quando a gente passa uma mensagem que faz com que as pessoas se sintam exclusivas, faz com que elas se sintam parte de um seleto grupo, que não é todo mundo que tem acesso àquela mensagem, àquela promoção, àquela oferta. Então a pessoa passa a se sentir exclusiva, ela passa a se sentir especial. E para finalizar então aí o nosso pato, sinto logo existo, que seriam as vestes do nosso rei, a gente entra então no 24º e último gatilho mental dessa etapa, que é o inimigo comum. E é basicamente quando a gente cria uma comunicação trazendo aí uma espécie de inimigo que está basicamente atrapalhando a vida, atrapalhando os negócios desse nosso cliente, e a gente vem então a propor uma solução que vai eliminar, que vai ultrapassar, que vai acabar com esse inimigo comum que está atrapalhando os negócios desse nosso cliente. Bom pessoal, infelizmente a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, esse vídeo que é o vídeo 2 de uma série de 3, então a gente já tem o vídeo 1 aí postado no canal, esse é o vídeo 2 e a gente vai ter ainda o terceiro vídeo na sequência para a gente finalizar então por completo a análise aí do gatilhos mentais do Guto Ferreira. Tá? Eu te convido, se você não é inscrito no canal ainda, a você já se inscrever, já ativar também o sininho de notificações. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e compartilha com a maior quantidade de amigos que você puder, porque é isso que ajuda o canal a crescer e isso que vai fazer com que a gente consiga
produzir novos conteúdos, criar novos vídeos aí para vocês. Tá legal? Por hoje é isso então, muito obrigado pela tua audiência, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo, no vídeo 3 aí, de analisando livros do Gatilhos Mentais de Guto Ferreira. Grande abraço e até breve!